Olá pessoal, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a vida, as nossas necessidades reais, para sairmos do campo da ilusão, do imaginário, ok? Bem, enfim, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem do nosso conteúdo, da nossa conversação por aqui. E se inscrevam, claro, que estamos sempre colocando coisas novas diariamente, praticamente. Todos os dias tem uma novidade aqui no nosso canal. Se não tiver mais de uma novidade. Hoje é a nossa primeira conversação, nossa primeira postagem de hoje. Hoje, se eu não me engano, é 22 de agosto de 2023. Enfim, como eu não sou muito ligado a datas, mas eu vou procurar me informar diariamente do dia, né? Para vocês terem uma noção de quando foi feita a nossa publicação por aqui. Bem, a nossa conversa aqui é sempre voltada para as coisas morais, para as essências morais. A gente fala alguma coisa, claro, dentro da doutrina espírita, porque eu sou espírita e acredito na reencarnação. Porém, somente isso. Tem uma grande diferença do espírita e do bom espírita. Eu me considero espírita na atualidade, não bom espírita. Porque, na minha opinião, o bom espírita é aquele que, além de estudar, ele pratica na sua essência, né? Se esforça bastante para ser útil a tudo e a todos e fazer sempre o bem, ok? Então, como eu erro bastante durante essa caminhada, eu não posso me considerar um bom espírita. Me considero sim um espírita porque acredito nas leis e me esforço de alguma forma para me melhorar, certo? Mas a minha melhora não tem o sentido egoísta, para que eu seja melhor do que os outros. Eu procuro ser melhor para os outros. Essa é a minha luta. Uma opinião minha pessoal. Bem, como eu estava falando inicialmente, nós vamos falar sobre as coisas da vida, das nossas necessidades reais, ok? As pessoas ficam, na maioria, a gente assiste bastante, eu assisto pelo menos, bastante o YouTube, a internet, coisa e tal. Eu busco sempre informações novas, né, novidades. Mas nunca foi tão debatido constantemente essa busca de conhecimentos, né, ufológicos, extraterrestres, que tem uma certa ligação com o espiritismo, né, principalmente quando o Chico Xavier fala sobre esse assunto. Então ficou também no meu espírito muito marcante esse assunto, né, quando Jesus aí, quando Chico Xavier, num programa Pinga Fogo há 50 anos atrás, há mais de 50 anos, falou sobre o assunto, que os extraterrestres viriam no prazo de 50 anos, se não houvesse uma terceira guerra mundial, etc. e tal. Porém, passaram-se os 50 anos, não houve guerra mundial e os extraterrestres não se fizeram presente da forma que Chico Xavier imaginou e da forma que nós pensávamos que iríamos assistir, né? Uma porção de nave voando no nosso planeta e etc e tal. Mas, porém, eles estão aqui sim, já não é atualmente há 50 anos não, já estão aqui há muitos séculos, ok? Mas uma aparência ostensiva, isso realmente não aconteceu, ok? Mas quem são os extraterrestres, na verdade? Se nós falarmos sobre isso, vamos viajar bastante, porque todos nós somos extraterrestres. 87% ou mais da população humana são espíritos que vieram de outros planetas, né? Então, se a maioria, eu me incluo, e você provavelmente também se inclui nesse meio, certo? Desses espíritos que vieram de outros planetas. Bem, esse é o ponto principal, né, do nosso entendimento. Como eu estava falando inicialmente, a busca de Deus, como vem a ser Deus, né? E a ciência demonstra para a gente um universo imenso. Aí a gente começa a colocar uma distância maior de Deus, que ele tem que estar acima de tudo. E parece que em vez de nos aproximarmos de Deus, a ciência nos faz, não com intenção, claro, que a ciência é ciência. Ela busca a explicação daquilo que ela não compreende. Ela não se envolve com a religião. Mas, involuntariamente, para muitos de nós, parece que vai nos distanciando cada vez mais de Deus.
Mas tem um lado bom. O distanciamento, esse distanciamento, por um lado, é bom, porque tinham muitas pessoas que acreditavam num Deus que as religiões pintaram. Um Deus que está aqui sobre a terra, que está tomando conta de tudo, e está vigiando tudo, e ele determina as ordens todas. Então, realmente, esse Deus nunca existiu. Aliás, foi o que Jesus falou, não adianta procurar Deus aqui, acolá, porque não vai achar. Ok? Pois bem, porque Deus está dentro de nós. Deus é a questão de cultura, de imaginação, de estudo, de aprendizado e por aí vai. Depende do país que você more, porque na Índia eles veem Deus de uma forma, os hindus veem Deus de uma forma diferente dos cristãos. Eles veem Deus como se manifestar em tudo, numa planta, no animal, na natureza. Então a concepção, a compreensão deles de Deus é muito maior do que a visão acanhada, assim eu acredito, dos religiosos, principalmente dos cristãos, que querem ver um Deus materializado como um homem velho de barba, certo? Então a visão deles é muito mais ampla, é muito mais lógica e racional. Mas como nós estamos, eu principalmente, né, posso falar de mim, e de todos nós brasileiros, estamos num meio que as culturas são diferentes, as religiões pregam outras coisas, e vemos nesse meio dessas informações todas, mesmo que você não tenha participado assiduamente de qualquer religião, você é influenciado porque você ouve na televisão, você ouve no rádio, você ouve na escola, você ouve as pessoas falarem, né, quando a gente ouve as pessoas falar sobre Deus e coisa e tal, não tem jeito. Recebemos essa influência assim, é, de que Deus seja assim ou assado. Não tem jeito. Eu posso falar para vocês que a minha criação religiosa, ela foi muito democrática. Eu não posso afirmar para vocês que tenha sido boa ou ruim, porque quem sou eu, né, para analisar, fazer essa autoanálise. Mas eu acho muito interessante que minha mãe, ela nunca, né, foi criada sem pai. Minha mãe separou do meu pai, tinha 8 anos de idade. Enfim, minha mãe nunca nos obrigou a seguir essa ou aquela religião. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, quem sou eu para analisar isso? Mas eu acho que para mim, não estou dizendo que seja uma regra para todos. Para mim eu acho que foi bom, sabe por quê? Eu não tinha pressão alguma de frequentar essa ou aquela religião, nenhuma pressão tive. Então nada me influenciou para que essa ou aquela religião eu acreditasse que seja a certa, a correta e a melhor. Nada. Entendeu? Embora minha mãe frequentasse, sim, o espiritismo, frequentava também Umbanda, né, etc e tal, ela não frequentava, nunca havia saindo, indo para a igreja católica. Mas ela ia, ela falava, vou no centro tal, era às vezes centro de Umbanda, vou no centro espírita tal, o centro espírita. Enfim, e ela nunca nos obrigou a nada, eu e meus irmãos, a frequentarmos essa ou aquela religião. Então eu cresci nesse meio. Mas eu de vez em quando pensava em Deus, ela nos ensinou, claro, a fazer oração, na hora de dormir, aquelas coisas todas, que é uma coisa quase que tradicional, principalmente nos países sul-americanos, né? Fazer a oração do Pai Nosso. E era só, né? Deus, essas coisas, a gente aprendia um pouco no colégio, ouvia ela falar às vezes sobre algumas coisas, mas nada que fosse voltado para a doutrinação. Nada. Nunca frequentei evangelização. Eu frequentei o Centro Espírita de Evangelização por alguns meses, que ela falou, se vocês quiserem, vão. E nós fomos, e em determinada época eu falei, não vou mais não quero, deixei de ir. Entendeu? Então nunca fui doutrinado por algum tipo de religião. Eu cresci imaginando que a religião espírita, que eu conhecia um pouco mais do que as outras, claro, porque a minha mãe, querendo, não frequentava, meu avô estudava todo dia à noite, às 6 horas, fazia prece da Ave Maria, aquele negócio todo sozinho. A minha avó não acompanhava, os filhos dele não acompanhavam, ninguém acompanhava. Ele colocava 6 horas da tarde, todos os dias, um copo d'água e fazia ali as orações dele. Eu assistia aquilo assim de longe e ficava vendo que meu avô era mesmo, vamos botar assim, o espírita. Não sei, posso dizer para você se era bom ou se era ruim. Quem sou eu, né? Mas era assíduo, sim. Ele estudava bastante e via bastante, ouvia bastante, fazia suas preces. Então, meus irmãos, eu, quando fiquei adolescente, pensei comigo, ora, as religiões, eu conheço um pouco mais do que as outras, o espiritismo, mas não conheço a Umbanda, não conheço a Igreja Católica, porque no Brasil as religiões mais
predominante, que tinham, e tem talvez até hoje, o maior número de adeptos, é exatamente a Igreja Católica, né? Os crentes, que a gente chamava tudo de crentes, que são os presbiterianos, Assembleia de Deus, né? E por aí vai. E a Macumba, Umbanda. Macumba não, Macumba é outra coisa. Mas Umbanda, enfim. Eu pensava, para mim é muito fácil dizer que o Espiritismo é o melhor, só conheço o Espiritismo. Eu preciso ter uma ideia das outras religiões. Como é que eu vou dizer que a minha religião é a melhor, é a correta? Só porque eu venho desse meio? Bem, então na minha época de adolescente, eu comecei a questionar se a religião espírita seria realmente uma religião sensata, melhor do que as outras. Porque as outras poderiam ser melhores, claro, evidente, não resta a menor dúvida. Naquela época, na minha adolescência, eu não me preocupava muito com isso, não, só mais ou menos. Aí pensei comigo, por vez ou outra, eu vou numa igreja católica para ver o que eles pregam, quais são os conceitos, ok? Naquela época não tinha internet para nem buscar em internet informação, não. Era só mesmo nos centros, nas igrejas, ok? Então, a primeira vez que eu entrei numa igreja católica, eu fui tomado de um sentimento estranho, de rir daquele ambiente. Eu até hoje não sei explicar o que é. Não sei, não consigo explicar. De rir daquele ambiente, com um riso tipo de deboche, né? E não conseguia ficar por muito tempo dentro da igreja. O pouco tempo que eu ouvi os padres falar, quando eles falavam de Adão e Eva, eu nunca acreditei nessa história, que era muito absurda para acreditar. Não podia o mundo começar com um casal somente e ter tantas raças de seres humanos diferentes. Era coisa muito idiota. Mas os padres repetiam isso. Então, eu passei a entender melhor um pouquinho, conhecer um pouquinho a mais, mas que era o suficiente para eu não frequentar a igreja católica. Primeiro que eu não me sentia bem, sentia aquele riso debochado, não sei o que era aquilo, que durou muitos anos isso, ok? Uma vez eu fui até expulso da igreja, uma conhecida minha se casou, me convidou, claro, e eu entrei e não conseguia conter meu riso, não estava rindo alto, mas todo mundo estava observando, e o padre me expulsou da igreja. Eu saí, claro, não tinha outro jeito. E, bem, essa foi a experiência com a igreja católica. Quando eu fui na religião, né, que é crente, que fala essa universal, essas igrejas crentes, assistindo palestras, fui 3 vezes, se eu não me engano. Todos os pastores só falavam em dízimo, em 10%, vinha com envelope arrecadando dinheiro, e falava as coisas absurdas, sai demônio, sai satanás, aquela gritaria. Era uma coisa que eu vou te contar, que não dava para entender, porque Deus não é surdo, ninguém precisa gritar para Deus ouvir ele. É em pensamento. Eu já pensava assim naquela época. Bem, enfim, e vi que também não era o caminho sensato. Na Umbanda eu conhecia cheguei aí, Augusto Terreiro de Umbanda, de Candomblé, vi aqueles médios se manifestar, aquela coisa toda, aquele jeito bem primitivo, parecia indígena, eu acho que até hoje é assim, não sei. E depois vi que eles faziam aquele trabalho, agora sim, é macumba, são aquelas oferendas que eles colocam nas encruzilhadas para os espíritos, coisa e tal, charuto, cachaça, macumba, charuto, cachaça, frango, para os espíritos, né? Atender o pedido deles. Eu ficava vendo, pô, se existe espírito está pedindo o cara para atender o pedido, tem que botar resto de comida, esse negócio aí. Se o espírito está se alimentando de coisa material, isso, querendo ou não, está prendendo esse espírito, não permitindo a evolução do espírito. Há ali uma simbiose, uma coisa estranha que para mim não prestava. E conheci um amigo meu que se dizia, frequentava o centro de Umbanda e falava que fingia que recebia certos santos lá para pegar as mulheres, né? Pegar a mulherada. Eu falei, também não é por aí. Então decidi já naquela época, sem frequentar nenhuma religião, que o dia que eu viesse a frequentar seria a doutrina espírita, porque no centro espírita não se pedia dinheiro a ninguém, não se fazia, né, essas coisas absurdas, né, de trabalhos e coisa e tal, me sentia bem. Eu falei, não, o dia que eu for frequentar será o espiritismo. Então, sendo assim, eu não fui forçado, não fui doutrinado, nada. Eu já expliquei tudo a vocês como aconteceu na minha vida. Não sei se foi o melhor caminho, não sei se foi o pior, não sou
é o que eu vou dizer para vocês, mas para mim sim, para mim, pessoalmente, foi o melhor caminho, minha mãe deixar a gente fazer nossas escolhas. Bem, o tempo passou, deixei de ser adolescente, essas sensações desagradáveis na igreja católica foram se acabando com o tempo. Ainda me sinto mal dentro de uma igreja católica, ainda principalmente se for uma igreja com aquelas construções rústicas do século de 1500 a século XV, aquilo ali me faz mal realmente, essas imagens fúnebres. Mas as igrejas que tem são mais modernas, são mais brancas, são mais claras, essas eu não tenho problema algum, entendeu? Tanto é que eu me casei e por minha esposa queria na época fazer o casamento na igreja católica para agradar os pais dela. Essa que foi a verdade. Eu nem batizado era na época, então eu tive que me batizar e casei numa igreja que ela é bem clarinha, bem branquinha por dentro, não é fúnebre não. E já não me senti mal, nessa época eu já não estava me sentindo tão mal dentro da igreja. Embora as igrejas fúnebres, né, aquelas mais escuras, me fazem mal, ainda até hoje. Eu não consigo entrar numa igreja dessa. Vocês entenderam? Então, a ciência não mostrou um universo imensurável. E as pessoas ficam imaginando, acabou afastando aquele Deus religioso que nós acreditávamos, que eu mesmo acreditava, que Deus estivesse mais próximo da gente. Quando eu vi que o universo não tem, não é definido, não temos como definir a extensão do universo, ok? Então, eu mesmo senti Deus muito mais longe do que eu sentia ele antes dessas novas descobertas. Eu acho que da mesma forma que me atingiu, deve ter atingido a tantas outras pessoas essa sensação de afastamento de Deus. Vocês entenderam? Levei algum tempo para poder, como eu poderia dizer para vocês, melhorar a minha ideia, esse pensamento, né, de que Deus está tão longe, como Ele poderá me ajudar? Pois bem, vou dizer uma coisa para você, é muito difícil, mesmo eu já tinha algum estudo sobre espiritismo, já trabalhava, na época eu trabalhava dentro de uma casa espírita, era médium, coisa e tal. Essas novidades todas vieram me minando, né, aos poucos. Mas só teve um jeito de eu entender melhor, a cada momento, a cada passo, é continuar, mesmo na minha solidão, estudando, lendo o livro dos médios, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai ver que lá no início, no livro dos... acho que é o livro dos Espíritos que está na nossa frente aqui, já fala que Deus está em todos os lugares, Ele é infinito. E essa ideia da Índia, dos hindus, né, de que Deus se manifesta em tudo, no ar, nas plantas, nos animais, em todo o espaço, né, compreendo melhor hoje, graças a Deus eu compreendo isso. Então conheço a hierarquia, já está mais fixada em mim, que até então a gente fala, mas fixar em nós é diferente, né? Às vezes nós precisamos repetir as coisas muitas vezes para que elas se fixem em nós, na verdade, né? Nós estamos, na verdade, tentando nos convencermos. Acho que é isso. Então já me fixou bastante isso, entender a grandeza de Deus, a hierarquia que existe na espiritualidade, né? É por isso que eu não acredito no poder das trevas. Eu não acredito que as pessoas acreditam que os espíritos inferiores estão fazendo isso, fazendo aquilo, abusando da gente, pereré para... Eu não acredito nisso, porque se eu acreditar nisso, eu tenho que acreditar também que Deus não é justo, ou que Deus é desplicente, está se lixando para a sua criação. Como eu não acredito nisso, que Deus seja injusto e que Ele está se lixando para a sua criação, não tem como acreditar que os seres das trevas vêm aqui sacanear o que eles quiserem e fazem o que eles querem. Ok? Dentro do livro dos médios mesmo, fala sobre como é que eu digo assim, a submissão de uns espíritos para com os outros, né? Como isso acontece? Será que pode acontecer isso? Né? Um espírito obedecer o outro contra a sua própria vontade? Bem, segundo o livro dos médios, fala o seguinte: o espírito inferior, certo? O espírito inferior obedece ao espírito superior, certo? Irresistivelmente, ele não tem como resistir. Essa é uma informação que está no livro dos médios, ok? Então, o espírito inferior, ele sofre, querendo ou não, certo? O constrangimento, querendo ou não,
de obedecer a um espírito superior. Ele não tem força para ir contra. É uma ação irresistível. Ora bem, se eu tenho essa informação que o espírito inferior sofre uma ação irresistível do que lhe é superior, como poderiam os espíritos das trevas vir aqui fazer o que eles querem? Para eles fazerem o que eles querem do jeito que pregam, muitos espíritas acreditam nisso. Ah, que os espíritos das trevas estão só assim fazer isso e fazer aquilo. Mas não prestaram atenção nesse estudo do Livro dos Médios. É uma ação irresistível que eles sofrem do espírito superior. Então, se eles estão fazendo o que eles querem, é com a permissão de quem? Dos espíritos superiores a eles. Ou estou enganado? Sendo assim, eles fazem o que querem com a permissão de quem? De Deus, porque Deus comanda os espíritos superiores. Vem nessa hierarquia, eu estou enganado. Não, acho que eu não estou enganado. Ok? Porém, eu acho que na nossa vida nós temos que prestarmos atenção em certos detalhes, certo? Da vida, das nossas necessidades. Acredito que não precisamos querer definir Deus, que não vamos conseguir. É besteira, é estupidez. Podemos saber o que ele não é, mas não podemos dizer o que ele é. Sabemos que ele não pode ser. Ele não pode ser injusto. Ponto final. Isso é fato. Agora, se a gente está estudando, buscando entender a Deus, certo? Vamos buscar principalmente, que é o que Jesus falou, uma caridade apaga uma multidão de pecados. Nós estamos, às vezes, nos perdendo em buscas desnecessárias, nos entregando a acreditar em fantasias, em seres que vieram para cá para abusar, e a gente é inocente e vai se ferrar mesmo, acreditando nessa estupidez. É a história de Anunnaki, é a história do reptiliano, é a história do quinto dos infernos. E deixamos de fazer o feijão com arroz. Sabe o que é o feijão com arroz? É a caridade. Deixamos de ajudar o nosso semelhante, deixamos de nos preocuparmos em ajudarmos de uma forma mais coerente, uma forma mais eficiente. Porque muita gente fala assim, bateu na minha porta, pede, eu dou. Isso é eficiência? Isso é benevolência, não é caridade? Agora, quando alguém bate na sua porta e pede alguma coisa, você vai pegar o alimento lá com carinho, conversa com essa pessoa um pouco, dialoga com ela um pouquinho, trata essa pessoa bem. Como é que nós entregamos esse alimento na mão dessas pessoas? Muitas vezes a pessoa chega numa hora imprópria. Opa! A pessoa chega numa hora imprópria, não é verdade? Você está ocupado fazendo alguma coisa, alguém bate na tua porta, bate palma, te chama, você já te irritou, porque você estava ocupado. Aí você, caramba, quem será dessa vez? Aí vem a pessoa te pedir alguma coisa. Aí, querendo ou não, você já está ali meio que irritado. Aí você pensa consigo, não, ele está precisando, não tem que dar, é caridade. Mas tu já está bolado. Aí tu vai na tua despensa, vê o que você tem, escolhe o que tem mais, né, sobrando, e coisa e tal, e vai e pega para a pessoa, tá aqui, ó, vai com Deus. E a pessoa vai embora. Você estava doido para se livrar da pessoa. Você não falou uma palavra de carinho, você não falou um bom dia, você não falou boa tarde. Como é que está você? Ó, toma aqui, isso aqui não fez uma brincadeira, não interagiu com aquela pessoa. Aí você volta para a sua tarefa. Bem, eu pratico a caridade. Você não praticou a caridade, foi a benevolência. Então, meus irmãos, até o ato de dar alguma coisa para alguém tem que ser carregado de amor. Se não é de amor, sabe o que tu faz? Não atende a porta, deixa a porta fechada, nem dê nada. Sabe? É muito melhor do que você atender mal, ficou com raiva, ficou chateado, entregou aquilo ali. Se você não pôde mudar teu padrão vibratório nesse momento, sabe? Para quê? Para enganar quem? Você não enganar ninguém, né? Você mesmo. Então, meus amigos, é isso que nós temos que nos preocuparmos, sabe? É fazermos as mudanças que precisamos fazer em nós, não nos outros. Aos outros nós devemos e podemos aconselhar, se for possível, né? Se tivermos essa possibilidade, se tivermos abertura, né? Nos metermos na vida do outro. As pessoas acham que se meter na vida do outro. Queria ver, cara, deixa eu te falar uma coisa, aquela coisa que tu fez naquele... E começa a falar uma porção de besteira para a pessoa, aí pega o espiritismo e enfia pela goela da pessoa, porque é assim, porque vai acontecer, com ameaças, com coisas que parece crente, parece religioso fanático falando. Deixe que a pessoa te peça, que ela te busque. Ah, mas ninguém me busca se não for assim. Então fique assim. Sabe por que não te buscam? Porque, com certeza,
Deus sabe que se te buscarem não vão encontrar coisas boas em você. Mas isso é um problema? Não, não é um problema. Você tem que aceitar a tua condição do que você pode fazer. Faça o que você pode fazer bem feito. Não faça mal feito, então não faça. Sabe? É como aquele trabalhador, né? Faz a coisa de má vontade, vai dar ruim. Vai levantar um muro com má vontade, o muro vai cair. Vai ficar torto. Faça o muro com boa vontade. Ah, mas vai demorar, vai. Sabe por quê? Porque o bem dá trabalho. O mal não. Você fizer um muro bem feito, leva um dia todo para fazer um pedaço pequeno, mas vai ficar bem feito. Mas aquele que faz rapidamente faz 10 vezes mais do que você fez, tudo imperfeito. Aí você vai falar, ah, mas ele fez bastante, fez. Vai ter que derrubar o muro todo. Não é verdade? Se o dono do muro não gostava, não, tu derruba tudo isso aí. Ele perdeu o tempo dele, porque não fez bem feito. Então, meus amigos, a nossa vida aqui na Terra é essa. É nós sabermos lidarmos com todas essas informações novas que chegam para a gente constantemente, diariamente. A cada segundo chega uma informação nova, especulações, falácias, mentiras, e a gente fica voltado para isso, cria grupos e não sei o quê, e queremos ganhar milhões de likes do YouTube, queremos ganhar dinheiro do YouTube, sem nos preocuparmos qual a nossa intenção. Não é verdade? O que está te fazendo, na verdade, te movendo para essa ou aquela direção? Certo? A tua intenção é de informar, de auxiliar, ou é de lucrar com isso? Não é verdade? Pois bem. Então, meus amigos, está aqui, eu acho que as nossas importâncias maiores, em vez de darmos valor às coisas materiais, tentar explicar os motivos dos abusos que temos para com a vida, não leva ninguém a crescimento nenhum. Bom dia, seu menino. Pois é, então, amigos. Então é isso. Então, se a gente nos preocuparmos em mudarmos a nós, sabe, observarmos onde podemos melhorar em nós, não ficarmos horas e horas especulando isso ou aquilo que é desnecessário, não ficarmos arrumando desculpa para os usos indevidos dos nossos bens, né? Sempre temos desculpa, isso aqui não é supérfluo não, isso aqui eu uso uma vez por ano. Eu estou rindo porque a gente é assim mesmo, né? Às vezes compra uma roupa, um sapato, está lá no armário, não está usando, passa alguém te pede porra, estou sem sapato, teu pé é igual, tu tem um aí, tu fala, ei, cara, eu não tenho não. Mas tu tá lá no teu armário, o sapato que tem mais de um ano que você não usa. E usa só de vez em quando porque você não gosta muito dele. Mas você não vai dar, só porque tu usa uma vez por ano. Aquele sujeito que está te pedindo, ele vai usar diariamente, porque está andando descalço. Sabe? É isso que nós fazemos. Aí você vai comprar um carro na agência, porra, eu trabalhei, lógico. Tenho meu dinheiro, claro. Posso comprar o carro que eu quiser, claro. É meritório? É. Mas eu vou na agência e pego um carro lá de 1 milhão, 2 milhões, 400, 500 mil reais. Aí você fala, não, isso daí Deus não condena. Lógico, nada Deus condena. Aliás, Deus não condena nada. Pode matar, pode roubar, pode estrupar, pode ser ladrão, pode ser corrupto. Pode fazer as besteiras que nós podemos fazer, a besteira que nós quisermos. Deus não condena ninguém. Façam as suas besteiras, eu faço a minha. Façamos a nossa besteira. Deus não condena. Ah, mas quando morrer, Deus não vai te condenar nem quando você morrer. Sabe? Aí você alega que, não, eu tenho que comprar esse carro, porque meu dinheiro foi ganho justamente, foi honestamente, pereré, parará. E é o direito que eu tenho. É claro que é um direito que eu tenho. O dinheiro é teu. Você faça dele o que tu quiser. Você pode comprar um carro de 10 milhões, compra. Pode comprar um imóvel com 1.000, 2.000 metros quadrados, que você não vai usar aqueles cômodos todos. Pode, o dinheiro é teu. Agora a necessidade, aí a coisa já muda. Não, aí você vai gaguejar. Não, eu tenho necessidade, porque esse carro não vai dar defeito. Como não vai dar defeito? O corpo humano, que é a máquina mais perfeita do nosso planeta Terra, é o corpo humano, dá defeito. Na verdade, não vai ser um carro que não é tão perfeito quanto o corpo, que não vai dar defeito. Isso é besteira falar isso. Certo? Ah, dá menos defeito? Claro, vai dar menos defeito, né? Pois bem, uma criança jovem dá menos defeito que um velho adulto, mas vai dar defeito.
mais ou menos vai dar defeito. Então você vai dar a desculpa que você quiser dar. Vamos alegar o que quisermos alegar. Tem necessidade? Não, na verdade, necessidade não. Ah, eu preciso de um carro para me deslocar. Claro, perfeitamente. Eu moro longe do trabalho, eu resido longe. Eu tenho as minhas atividades sociais que eu preciso ter um carro para facilitar o meu deslocamento. Claro, mas não precisa de um carro tão caro. Ah, mas a casa que eu comprei, porque o meu dinheiro, eu tenho uma piscina lá que no verão, de vez em quando eu uso, eu tenho uma sauna que eu nem gosto de sauna, mas tem lá porque pode ser que alguém queira usar. Você tem a ostentação. Ah, mas é meu dinheiro. Claro que é teu, ninguém está te condenando, não. Vai em frente por aí. Tem necessidade? Ah, gaguejou. Não, não tem necessidade. Mas você acha que tem. Então nós temos que botar um ponto final na nossa vida no seguinte sentido. Tem necessidade? Certo? Se você não tiver aquilo, vai morrer? Isso é necessário. Se você não comer, tu morre. Se você não beber líquidos, você morre. É uma necessidade. Se você não se alimentar, você morre. Se você não se proteger do frio, você morre. Se você não se proteger do calor, do sol, você morre. Isso é necessidade. O resto, meus amigos, a gente inventa. Ok? A necessidade da vida real é essa que eu falei para vocês. Assim eu vejo. Ok? A necessidade da vida é entendermos a vida na simplicidade que ela é. A necessidade da vida é entendermos o que somos para podermos entender os outros. A necessidade da vida é ser útil a tudo e a todos. Essa é a real necessidade da vida. Ok? Obrigado e até a próxima. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Tchau, fui.